O Axios, ele vai lá nessa URL, vai pegar a resposta dessa URL, que no momento é isso aqui, certo? E vai trazer. E agora a gente vai usar prompts para a gente poder pegar esse dado que ele está trazendo e fazer alguma coisa com ele, ok? A prompt, a gente usa o then e a gente usa o ponto catch. E agora, para essa função aqui ela funcionar, eu vou chamar aqui embaixo get user, ok? Estou executando essa função aqui embaixo. Vamos dar aqui um F5, vamos abrir o inspect e agora eu vou aqui no console. Olha só que legal, ele recebeu um objeto, certo? E aqui dentro desse objeto a gente tem o data e dentro do data a gente tem o user. E olha só que legal, é exatamente as informações da API que a gente quer. Fala Dev, beleza? Jaqueline aqui para trazer mais um conteúdo massa para você no Root. Para você que não conhece o quadro Root aqui no YouTube da Rocket City, a gente traz vídeos ensinando coisas para você, aprofundando em assuntos, e o Root é o início da sua jornada, né? O nome Root vem aí da raiz da sua jornada. Então a gente vai trazer diversos conteúdos aqui para poder agregar a sua carreira para juntos chegarmos no próximo nível, beleza? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que a gente vai consumir uma API no front com JavaScript usando o Axios, sem usar framework JavaScript. Então não usaremos React, Vue, Angular, nada disso, apenas o bom e velho JavaScript. Bom, antes de começar, deixa eu contextualizar o que é uma API bem rapidinho para quem ainda não conhece a fundo esse conceito, beleza? Bom, a gente teve uma NLW, a NLW Hit, que até o momento de gravação desse vídeo está disponível lá na plataforma da Rocket City para qualquer pessoa poder assistir. E lá eu consumi uma API muito legal usando o Fetch. E agora a gente vai fazer algo muito parecido, né? Só que a gente vai fazer não só o get, né, da rota get, a gente vai fazer o post, o delete, o update, só que usando o Axios, que deixa tudo muito mais fácil. Bom, vamos lá. O que é uma API? O exemplo que eu dei no NLW Hit foi muito legal, então eu vou trazê-lo novamente aqui. Imagina que estamos em um restaurante. Então, eu e você estamos em um restaurante, estamos aqui jantando, beleza? Acabamos de chegar e temos que fazer o nosso pedido. Aí vem um garçom até a nossa mesa e nós falamos para o garçom: olha, nós queremos aqui um prato de salada, um suco de laranja e um prato principal aqui X. Beleza? O garçom, ele anota essas informações, então ele vai caminhando até a cozinha e leva essa informação para a cozinha. Então tem, normalmente, né, em cozinhas de restaurantes maiores, até onde eu sei, tem uma pessoa ali que eu não sei o nome daquela pessoa, então se você soubesse já comenta aí, porque eu sempre tento lembrar e não lembro. Tem uma pessoa que fica ali para poder pegar os pedidos do garçom, né? E essa pessoa, ela é responsável por passar lá pro cozinheiro o que ele tem que fazer. Então, ó, vai sair um filé de peixe, vai sair uma salada, vai sair um suco de laranja. Aí as pessoas lá dentro da cozinha produzem essas coisas, né? Preparam e trazem ali para essa pessoa que controla a cozinha, certo? Essa pessoa organiza os pratos, aí o garçom volta e eu falo, ó, esses pratos aqui, esse suco de laranja é da mesa X lá desse pedido aqui, beleza? Então o garçom pega esse conteúdo, traz para nós e nós jantamos, ok? Bom, foi um exemplo bem legal aí, mas o que isso tem a ver com uma API, né? Vamos fazer o paralelo agora com o mundo de tecnologia. Nós aqui na mesa, nós somos o front. Nós podemos ser o front de um site, nós podemos ser um aplicativo, nós podemos ser algo que converse com o usuário, né? E a gente não tem back-end. Beleza? Então, eu e você aqui almoçando, jantando na mesa, somos o front, ok? O garçom é a nossa API. Então, o garçom vem aqui no front, a gente fala pro garçom o que a gente quer da cozinha, o garçom vai até a cozinha é o nosso back-end, certo? E aí, o garçom leva pra cozinha e fala, ó, a mesa pediu isso, ou seja, o front pediu isso daqui. A cozinha se organiza, né? O cozinheiro, a gente pode falar até que ele é o banco de dados, então preste atenção que a API não tem acesso ao banco de dados, nem o front principalmente tem acesso ao banco de dados, né? A gente que tá aqui na mesa jantando, a gente não se levanta, vai até a cozinha e fala, ô, chefe de cozinha, a gente quer tal coisa. A gente não faz isso, a gente não tem esse acesso, né? No caso, no restaurante por educação e na tecnologia, porque realmente não tem como a gente chegar até o banco de dados, beleza? Bom, a cozinha prepara lá o que
tem que preparar, ou seja, calcula o que tem que fazer, roda a regra de negócio que tem que rodar e produz um resultado. O resultado seria os pratos que a gente pediu, certo? Esse resultado seria a informação que a API vai trazer de volta aqui para o front. Então, o front pode consumir, ou comer, né? Ou consumir. E olha só que legal, a palavra consumir deu certo nisso, ó. Não tinha pensado. Bom, entendeu a ideia? Então, a API é uma forma da gente se comunicar com um back-end, né? Esse back-end que não precisa ser feito na mesma linguagem, não precisa ser dentro do mesmo sistema, é um sistema totalmente à parte e a API faz essa comunicação. Um exemplo de comunicação de API, por exemplo, é os métodos de pagamentos em e-commerce, né? Porque pensa comigo, você tá lá no e-commerce, você tá fazendo uma compra, você chega no carrinho e aí o site que você tá, vamos supor, Dafut. A Dafut vende sapatos. E aí lá no checkout da Dafut aparece ali Mercado Pago, PagSeguro, Stone ou qualquer outro método de pagamento ali. Aí a gente preenche os nossos dados ali de cartão de crédito e aí chega um e-mail da Dafut pra gente falando, ó, sua compra foi realizada, você está endividado com sucesso, certo? Você já parou pra pensar que a Dafut e o sistema de pagamento, vamos supor que seja o PagSeguro, não são o mesmo sistema, nem é da mesma empresa? Então, como é que isso acontece? A Dafut, que é dona do site, pede os dados do usuário que está comprando, né? Pede lá o cartão de crédito, o código de segurança, etc. Pega esses dados e envia para o PagSeguro. Como é que esse envio é feito? É via API. Então, a Dafut envia esses dados via API para o PagSeguro. O PagSeguro, dentro do sistema do PagSeguro, processa esses dados, né? Manda lá pro teu cartão de crédito, faz tudo o que ele tem que fazer e devolve para a Dafut, simplesmente falando, ó, tá feito, foi feito com sucesso, o pagamento tá feito, certo? Então, esse é um exemplo bem comum de uso de API, ok? E bom, o que eu vou mostrar então nesse vídeo, Jaque? Vamos lá. Eu vou mostrar no front como é que a gente consome a API, ou seja, como a gente pede informações para a API e como é que a gente lida com essas informações, tá? A ferramenta que a gente vai usar é o Axios. Eu vou mostrar ele para vocês bem claramente aqui, tá? Como é que usa, eu vou deixar bem claro para todo mundo. E como a gente vai enviar informações e receber informações da API, beleza? A API que eu vou utilizar aqui é uma API que eu mesma criei. O código do repositório tá aqui no meu Deus, na caixinha aqui embaixo, sabe onde tá a descrição? Tá na descrição desse vídeo aqui o link do repositório do back-end que a gente vai usar e eu vou te mostrar como você executar esse back-end na sua máquina. Fica tranquilo que não precisa saber Node, não precisa saber nada a não ser JavaScript e um pouco de HTML aí pra gente poder construir as tags no nosso front, beleza? Então, sem enrolação, agora que você já entendeu o que é uma API, vamos para o meu computador pra gente poder produzir. Eu baixei o Node API, tá? Lembrando que o link tá aqui nos comentários, na descrição, na real, na descrição do vídeo. Eu só baixei o projeto, tá? Então, se vocês olharem aqui, provavelmente vocês têm esses 4 arquivos aí na pastinha que vocês baixaram também. Eu vou usar o NPM, mas se você se sentir mais confortável usando o Yarn, não tem problema nenhum, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é instalar as dependências. Então, eu vou rodar um npm-i, tá? Que ele vai instalar tudo que eu coloquei aqui no meu pact.json. Eu tô usando o Ctrl L para poder limpar o terminal para poder ficar mais fácil de vocês visualizarem. Agora que ele instalou tudo, eu vou rodar o npm start, beleza? Olha só, já tá rodando e tá falando aqui pra gente que tá rodando na porta 5500, beleza? A partir desse momento aqui, deixa esse terminal aberto exatamente do jeito que tá aqui. A gente não mexe mais, que a API ela já está rodando, ok? Se a gente quiser testar, a gente pode abrir o Chrome, né, no localhost 5500 e ver o que acontece. Então, olha só, se eu for aqui no localhost 5500/API, ele já mostra aqui para mim, né, a API funcionando, beleza? Se você rodar isso aqui no teu navegador e não aparecer desse jeito aqui, é porque eu tô usando uma extensão. Essa extensão, peraí, aqui, JSON Purify e Editor, tá? É uma extensão do Chrome que eu uso para poder apresentar o resultado de APIs desse jeito aqui bonitinho, beleza? Mas se o seu aparecer de um jeito diferente, mas as informações aparecerem aí, tá tudo certo, não tem problema nenhum, ok? Bom, vamos lá, agora a gente vai começar o nosso
nosso front para consumir de fato essa API. Então agora eu vou criar uma outra pasta, tá? Então vou abrir um outro terminal aqui. Vou sair aqui dessa Node API e vou criar uma pasta aqui chamada Axios API, beleza? Vou entrar nessa Axios API. Essa pasta, ela está vazia, ok? Se você sentir dificuldade com os comandos que eu tô colocando aqui no terminal, tem um root que eu fiz já tem um tempo, onde eu mostro vários comandos de terminal para você se sentir mais confortável, ok? Mas esse passo aqui que eu fiz foi só criar uma pasta e entrar nela. Você pode fazer isso pela interface mesmo do Windows, não precisa necessariamente ser pelo terminal, ok? Bom, dentro dessa pasta Axios API, eu vou rodar o comando code ponto, que é para abrir o Visual Code o Visual Studio Code nessa pasta aqui, tá? E é apenas isso que eu tô fazendo. Bom, Visual Studio aberto aqui, beleza? Axios API, vamos criar um arquivo chamado index.html, ok? Agora, nesse arquivo index.html, a gente vai criar as tags básicas aqui de HTML, tá? HTML. E eu acabei de ver que eu digitei aqui errado também. Pronto. Resolvido. Vamos lá. Então, vamos criar aqui o HTML. Head body. Aqui no head eu vou criar a tag title. E aqui no body, eu vou criar uma div aqui e vou dar um ID para ela, chamado render results. Apenas isso. Bom, o que acontece agora? Aqui no title, embaixo do title, eu vou chamar o nosso Axios, beleza? Então agora, vamos lá no nosso Chrome aqui, e eu vou procurar aqui por Axios. Vocês vão reparar que tem um Axios aqui para você poder instalar com NPM ou Yarn. Se você estiver utilizando React, Angular, Vue ou qualquer outro framework JavaScript que use Yarn e NPM, você pode usar o Axios instalando direto, beleza? Mas como nesse caso a gente não está trabalhando com um framework, a gente vai usar a CDN dele, tá? A CDN é o link que a gente coloca no nosso projeto para a gente poder ter acesso a tudo que o Axios provém sem a gente ter que usar um framework. Então aqui, eu vou direto aqui na documentação do próprio Axios, é o site do próprio Axios, e descendo aqui, ele dá pra gente a CDN, beleza? Então eu vou copiar isso aqui, exatamente como tá aqui, e vou colocar aqui no nosso código logo abaixo de title, beleza? Agora, uma outra coisa que eu vou fazer é criar um outro arquivo aqui, eu vou chamar ele de main, tá? Então, main.js, pra gente poder aqui colocar o nosso código JavaScript que vai fazer toda a consulta na API, beleza? Bom, deixa eu chamar então esse arquivo aqui, ele é o nosso main.js, certo? Deixa eu fechar a tag script. Prontinho. Então, o nosso main.js já está sendo importado aqui. A parte do nosso HTML, tecnicamente, já está pronta. Deixa eu só colocar esse R aqui maiúsculo, render results, para poder ficar mais fácil, ok? Então, até aqui, bem tranquilo, criei o HTML, criei um arquivo JavaScript aqui vazio, colei aqui, né, a CDN aqui do Axios, pra gente poder usar todas as funções do Axios, e apenas isso, eu não fiz mais nada. A outra coisa que eu fiz, né, foi colocar aqui a API para poder rodar. E acabei de perceber que eu estou falando aqui com vocês e gesticulando, mas vocês não estão vendo o meu rosto, né, então deixa eu arrumar isso aqui. Pronto, agora vocês conseguem ver aqui o meu rosto, né? Eu tô gesticulando aqui com vocês enquanto eu vou programando. Bom, deixa eu dar um zoom aqui no Visual Studio Code para ficar mais fácil aí a visualização. Bom, vamos lá, galera. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente tem que observar aqui no navegador que quando a gente chama aqui o localhost 5500/API, ele trouxe pra gente um resultado aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um get exatamente nisso aqui, pra gente poder receber essas informações aqui
lá no nosso site, tá? Para a gente ver o nosso index HTML funcionando, eu vou falar para vocês usarem a extensão Live Server, essa daqui. Esse pacote aqui, essa extensão aqui do Visual Studio Code vai ajudar a gente a rodar o HTML direto no nosso navegador, tá? De uma forma mais fácil. Então eu vou aqui, depois de instalar o Live Server, e eu vou clicar aqui em Open with Live Server. E olha só, ele já abriu aqui para mim. Perceba aqui o título, ó, Consumindo API com Axios. Beleza? Eu posso vir aqui no Render Result, né, e digitar Jack assim grandão, só para a gente poder ver isso aparecer aqui, ok? E aqui na outra aba aqui tá a API rodando. Beleza? Bom, agora sim, vamos começar os trabalhos. Então aqui no main.js, primeiro de tudo eu vou criar uma constante URL e vou colocar o URL da nossa API aqui, tá? Então a nossa API, ela está em localhost 2.5500/API, certo? Aqui na frente a gente não pode esquecer de colocar o http localhost 5500 API. Essa aí é a URL da nossa API, que é a mesma URL que está aqui. Se vocês quiserem copiar e colar, também vai funcionar, beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma função aqui, chamada getUser, tá? E eu já explico daqui a pouco o porquê que é getUser. E aí vem a graça do Axios, beleza? Opa! Minha Siri, ela fica ativando aqui. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar direto aqui, ó, axios.get, tá? E aqui dentro eu vou passar o URL. Vamos lá. Da onde que veio esse Axios? O que é esse .get? Por que você está usando o getUser? Deve ter várias perguntas aí na sua cabeça nesse momento e eu vou tentar responder todas elas. A primeira, getUser, porque a nossa API, ela tá trabalhando com o usuário. Vai chegar um momento aqui que a gente vai poder fazer o cadastro de mais usuários e a gente vai poder ver essa API aqui com vários usuários, beleza? Cada usuário tem a informação ID, o nome, um avatar, que é o link aqui da foto lá do GitHub, e a cidade de onde é essa pessoa, beleza? Bom, aqui no Axios, a gente quer pegar esse usuário, certo? Então, a gente quer dar um get user, ok? Pegar o usuário em inglês. Tá, agora da onde que vem esse Axios? Aí vem a graça. Aqui no index, quando eu fiz aqui, coloquei aqui o src do script do Axios, ele tá carregando todo o JavaScript do Axios e depois ele carrega o JavaScript do main.js, que é esse nosso arquivo, certo? Então imagina comigo que o navegador, quando ele vai carregando aqui as coisas, ele vai guardando tudo na memória. Então tudo que ele carregou desse arquivo aqui, ele guardou na memória e logo depois ele carregou o main.js. Então dentro do main.js eu consigo ter acesso ao que ele carregou antes. Beleza? E aí, o .get é um método, é uma função que existe lá dentro do Axios, que ele faz um get numa URL pra gente, beleza? Se eu trocar os dois de lugar, então se eu colocar, por exemplo, esse script aqui, vai dar um erro, porque o main tá acessando coisas que o navegador, no momento que carrega essa linha aqui, ele não sabe o que é. Certo? Ele vai olhar para dentro desse arquivo, vai ver esse axios.get e vai falar, olha, amigo, eu não sei o que é axios.get, isso aí tá muito errado, certo? Quando eu coloco na posição correta, ele já vai ter carregado tudo do Axios, então quando ele chegar dentro do main.js, ele já vai saber o que é isso aqui, ok? Bom, o método get que tem lá dentro do Axios, ele pede pra gente poder passar a URL, tá? Então aqui é a mesma coisa que eu passasse isso aqui. Tá? Dá no mesmo. Mas aí, para facilitar, como a gente vai usar essa informação aqui várias vezes, eu vou colocar aqui dentro o URL. Beleza? Bom, o que acontece agora? O Axios, ele vai lá nessa URL, vai pegar a resposta dessa URL, que no momento é isso aqui, certo? E vai trazer. E agora, a gente vai usar prompts para a gente poder pegar esse dado que ele está trazendo e fazer alguma coisa com ele. Ok? A prompt, a gente usa o then e a gente usa o .catch, ok? Então, o Axios vai lá nessa URL e vai pegar essas informações da API. Se der tudo certo, não der nenhum erro, vai entrar aqui no then, certo? Se der algum erro, vai entrar no
cat. E o cat, ele já vai receber aqui, ó, error, tá? Então eu vou fazer uma estrutura de error function e a gente vai dar um console.log no error. Beleza? Agora, no then, se der tudo certo, o que ele vai receber no then é uma response, ok? E aí, essa response eu posso fazer alguma coisa com ela aqui, beleza? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um console.log no response, para vocês poderem ver o que acontece, ok? E agora, para essa função aqui, ela funcionar, eu vou chamar aqui embaixo getUser, ok? Estou executando essa função aqui embaixo. Vamos ver se isso aqui funciona? Vamos aqui, vamos dar aqui um F5, vamos abrir o inspect. Opa! Deixa eu colocar o inspect aqui desse lado. E agora eu vou aqui no console. Olha só que legal, ele recebeu um objeto, certo? E aqui dentro desse objeto a gente tem o data e dentro do data a gente tem o user. E olha só que legal, é exatamente as informações da API que a gente quer, beleza? Bom, se vocês separarem, aqui ele tá dentro de data, certo? Aqui é o objetão completo e aqui a gente tá encontrando as informações que a gente quer dentro de data. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou tirar esse console.log, vou criar uma constante, tá? Vou chamar a constante de data. Data em inglês quer dizer dados, beleza? Por isso que a gente usa muito essa palavra data. Então, data é igual a response, que é o que ele está recebendo aqui, ponto data, beleza? Vamos entender isso aqui. Se o Axios está indo lá nessa URL, o Axios está recebendo essa resposta aqui, certo? Aí ele tá pegando essa resposta inteira que tá aqui, beleza? E tá trazendo num objeto dentro de uma propriedade data lá dentro. Até aqui, beleza, né? Como ele tá recebendo uma informação, essa informação que ele recebe está sendo guardada no response. Então, o response é o nosso objetão com tudo. Dentro do response tem uma propriedade data e dentro desse data tá a resposta da nossa API, beleza? E eu tô pegando essa resposta e guardando aqui na constante data, ok? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero lá no meu HTML, a gente tem essa div aqui que a gente criou, certo? A render results. Eu quero pegar a render results e aqui no lugar de Jack eu quero que ela printe para mim todo o conteúdo que veio lá da API, beleza? Então vamos aqui no main.js, a gente vai fazer o quê? Deixa eu copiar aqui o ID, copiar aqui o ID, né? E por DOM, né? Então eu vou jogar aqui, ó, text, content, vou dar um igual. O que eu estou fazendo? Eu estou acessando o conteúdo de texto dessa div aqui pelo ID, né? E a DOM, então o JavaScript está acessando a DOM e está permitindo que a gente mude o conteúdo dessa div, beleza? E o que eu vou passar aqui para o conteúdo dessa div? Eu vou passar data, ok? Vamos ver se isso aqui funciona? Se a gente for aqui, observa que... Deixa eu até fechar, deixa eu tentar dar um zoom aqui, boa. Observe que aqui ele apareceu objeto. Por que ele apareceu dessa forma? Porque o que eu tô passando para cá é um objeto inteiro e o meu HTML não consegue renderizar isso aqui em texto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar esse objetão para texto, beleza? Bom, aí agora vem uma coisa a mais sobre a API que você deve saber. A API transaciona informações, manda informações de um lado para o outro através de um formato de texto chamado JSON, tá? Ele é desse jeito aqui, ó. Vamos jogar. Opa, não era isso que eu queria fazer. Aê, foi. Tá, era isso que eu queria fazer. Eu só queria criar um arquivo novo do tipo JSON no VS Code. Beleza? Só isso que eu fiz. Tentei usar os atalhos aqui e não funcionou. Então eu dei um Ctrl N ou Command N, no caso do Mac, né? E abri esse arquivo aí. Então o JSON, ele é escrito desse jeito aqui, ó. Ele tem a chave, 2 pontos, o valor. Tá? Então a gente transaciona informações desse jeito aqui. Se a gente reparar na resposta da API, percebam, ó, que está dentro de chaves, certo? Aí a gente tem a chave users, que recebe um array, e dentro desse array a gente tem um objeto aqui com informações, beleza? Então, ó, chave e valor, sempre dessa forma. Sendo que esse valor, né, ele pode ser
um número, ele pode ser uma string, ele pode ser um array, né? Então, vamos criar uma chave 3 aqui. Ele pode ser um array, ele pode ser um objeto. Então, por exemplo, chave 4 aqui pode ser um objeto e assim por diante, beleza? Então, esse aqui é o exemplo de JSON que eu tô falando para vocês, ok? Então, ali nesse caso, a gente tem toda essa estrutura de JSON aqui para poder ser exibido no HTML, só que o HTML não consegue renderizar isso aqui. Então, a gente tem que passar para o HTML no formato texto e não no formato objeto. Como a gente vai fazer isso? Deixa eu ver aqui. Data. Vou apagar esse data e agora eu vou usar uma função chamada json.stringify e aqui dentro eu passo data. O que esse json.stringify faz? Ele pega o objeto que eu tô passando aqui e transforma em texto puro mesmo, certo? Então agora o render results recebeu lá no conteúdo dele texto. Agora se eu vir aqui, ó, olha só que legal, ele já mostrou aqui pra gente como texto, beleza? Então, ele já trouxe aqui pra gente o resultado da nossa API, ok? Então, o primeiro passo a gente já concluiu. O próximo passo é a gente enviar dados para a API. Como eu falei para vocês, né, essa rota aqui, barra API, ela pode trazer não só um usuário, ela pode trazer vários. Então, a gente vai cadastrar agora na API vários outros usuários, beleza? Como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, eu vou dar um enter aqui, né? Vou fechar essa função aqui só para poder ficar mais fácil, tá? O código ainda existe aqui, eu tô só usando essa togglezinha aqui do VS Code para poder minimizar o código, beleza? E aqui embaixo eu vou criar uma função add new user, ok? Agora, dentro dessa função aqui, eu vou usar o axios.post, beleza? Para a gente pegar dados da nossa API, a gente usa o método get. E para a gente enviar coisas para a API, a gente usa o método post, beleza? Bom, agora vamos aqui dentro do post, ele também recebe uma URL. E aqui, né, como segundo parâmetro, a gente tem que enviar os dados que a gente quer enviar para a API. Então, o que a gente tem que enviar aqui dentro? A gente tem que enviar um nome, certo? Então, como nome aqui, eu vou enviar um outro nome. Eu vou colocar aqui, ó, Olivia Palito, certo? A gente tem que enviar um avatar, que eu já pego uma foto pra gente fazer isso, e eu tenho que enviar aqui uma cidade, beleza? Então, city, vou colocar aqui Rio do Sul. Para quem não sabe, a Rocket City, ela é lá de Rio do Sul, em Santa Catarina, então foi daí que veio a minha inspiração, beleza? Agora eu vou só pegar um link que ele é randômico para fotos, né? Não sei se vocês conhecem o Lorem Pixel. O Lorem Pixel é um site que tem uma API, onde a gente passa umas informações na URL, no caso aqui, né, lorempixel.com/400/200, ó. E se a gente entrar aqui, ele dá uma foto randômica pra gente. Então, toda vez que a gente entra, ó, ele muda a foto. Então, eu vou usar esse link para ele poder pegar uma foto randômica, né, e mostrar pra gente. Isso aqui vai ser o avatar aqui da Olivia Palito, beleza? Bom, é isso aqui que eu tenho que passar. E aí, né, a gente vai ter a nossa promise. Então, a gente vai ter o nosso then e vai ter o nosso catch. Se tudo der certo, o Axios vai trazer uma resposta da API pra gente. Essa resposta, ela vai entrar aqui no then. Então, ele vai receber uma response aqui, certo? Se der algum erro, ele vai receber aqui no catch. Então, ele vai receber um error. Opa! E a gente vai dar um console log aqui nesse erro pra gente ver que erro que é esse. Beleza? Bom, o que a gente pode melhorar aqui agora? Ao invés de eu estar passando o usuário aqui, eu vou cortar esse usuário daqui, tá? Vou criar uma nova constante aqui, vou chamar de new user, tá? Isso aqui que eu tô fazendo é só para facilitar, pra gente não ter que escrever, né, aqui no meio do código várias informações e ficar poluído para vocês entenderem. Então, eu tô separando para o código aqui ficar mais simples, beleza? E aqui eu posso passar o new user, né? Como ele tá aqui em cima, ele é
uma variável global, então eu consigo chamar ele aqui dentro da função normalmente, beleza? Bom, então o que ele está fazendo aqui, né? Ele está executando o post nessa URL aqui, então nesse link aqui, e está passando o new user com essas informações aqui, beleza? Bom, agora dentro do then, vamos aqui, vamos dar um alert na resposta. Por que eu estou escolhendo o alert? Porque eu, como criei a API back-end, né, eu já sei que a resposta de quando eu faço um post, de quando eu envio um novo usuário, é ele falar pra gente se o usuário foi inserido ou não, beleza? Então, eu vou usar o alert para poder fazer isso. Mas, se você não conhece muito bem a API, a gente pode fazer aqui também, ó, como um console log, tá? E jogar o response.data aqui dentro. Por que eu tô usando ponto .data? Porque a gente já sabe que o response vem um objetão e dentro da chave data, dentro do response, é onde vem a resposta da API. Beleza? Vamos executar essa função aqui, então, add new user. E vamos ver agora isso aqui funcionando na prática. Vamos aqui, vamos dar um F5. Olha só que legal, agora a gente tem um ID 2 aqui, ó. A gente tem com esse avatar, cidade, opa, não foi o nome, certo? Não apareceu o nome. Será que eu escrevi errado? Eu escrevi nome, na verdade é name, por isso que não funcionou. Então agora se eu der vários F5 aqui, ó, cada F5 que eu dou, ele tá inserindo um novo registro, beleza? E tá aparecendo aqui para mim por quê? Porque eu tô com esse get user aqui rodando, né? O get user, ele vai lá, ele pega todos os usuários que tem lá, a resposta inteira da API e mostra, né, nesse render results, que é a nossa div lá no HTML, beleza? Bom, se eu for aqui, ó, no localhost 5500/API agora e dar um enter, ele vai fazer um get, olha só que legal. Ele trouxe aqui pra gente, ó, todos os usuários que existem agora na nossa API, beleza? Vejam que cada usuário possui um ID. Esse ID a gente não passou, beleza? Esse ID aqui ele foi criado para cada novo usuário lá dentro da API automaticamente, ok? Bom, então agora a gente já aprendeu a mandar informações. Faltou só um detalhe, né? Que a gente ia aqui no console log, que eu falei para vocês, e ver aqui o retorno. Então ele tá falando aqui, primeiro de tudo, que erro não está definido. Vamos ver o que eu fiz lá no cat. Ó, recebeu error. Ah, faltou um R aqui, ó. Prontinho. Vamos ver agora. Response não é definido. Tá vendo aqui? Vamos dar um F5. Response is not defined at main. Qual a linha? 21. Vamos lá na 21. Tá escrito errado. Response.data. Deveria funcionar. Vamos dar um console log só no response, então? Cannot define não me response. Do you mean response? Ah, tá faltando um S aqui, né? Response. Vamos ver. Ah, agora sim. Olha só o que ele responde aqui pra gente, ó, no data. Saved user, tá vendo? Data, saved user. Então agora, se a gente for aqui e colocar um ponto data, ele vai responder pra gente só o saved user, certo? E agora eu quero colocar isso aqui, então, um alert, pra gente saber que foi adicionado um novo usuário. Então, vou rodar um alert aqui. Já vamos colocar o JSON Stringify, né? Para poder transformar o nosso retorno aqui em um texto. E vamos ver isso aqui funcionando. Ó, vou dar um F5, usuário salvo, ok. Beleza! Então, a gente já aprendeu a como enviar informações para uma API através do Axios, beleza? Então, agora a gente vai para o próximo passo, que é a gente fazer o update e deletar essas informações. Então, vamos lá. O próximo passo agora, a gente vai fazer o update das informações lá, né? Então, eu vou usar o togglezinho aqui, né, para poder comprimir esse código aqui, para poder ficar mais fácil de vocês visualizarem. E vou comentar essa chamada aqui do add new user. Por quê? Senão toda vez que eu vir aqui, né, e rodar aqui ou dar um Ctrl S, ele vai inserir uma pessoa nova. E a gente já tem aqui, ó, 21 usuários que a gente inseriu aqui na nossa API.
beleza? Bom, vocês podem ver o resultado tanto por aqui como pelo HTML, ok? Tô usando o HTML mais para poder mostrar para vocês que é possível a gente jogar isso aqui pro HTML, mas eu acho que aqui é mais fácil da gente ver o resultado aqui, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? O usuário 2 e 3 aqui ficou sem o name, né? Porque eu tava colocando nome. E aí a API recebia uma propriedade nome, não sabia o que era aquilo e ignorava. Então agora eu vou alterar aqui o 2 e o 3 para ele poder receber informações diferentes, alterar isso daqui e também inserir um nome. Beleza? Bom, vamos criar uma nova função aqui. Opa, calma aí. Calma aí. Function update user, certo? Vou fazer a mesma coisa com o novo usuário aqui, tá? Eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui e ao invés de new user, eu vou chamar de update user, beleza? E aqui a gente vai trocar as informações. Então ao invés de Olivia Palito, eu vou chamar de... Deixa eu pensar aqui, vou chamar de Piu Piu. Aqui eu vou manter o mesmo avatar, beleza? E a cidade, ao invés de Rio do Sul, eu vou chamar aqui de Recife. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero essas informações aqui, que elas sejam passadas lá pro update user, né? E sejam alteradas aqui pro usuário 2 e pro usuário 3, ok? Bom, vamos lá em update user. Vamos começar aqui chamando o axios.put, beleza? O método para fazer update, para mandar informações para serem feitas update, a gente usa o put, beleza? Opa, apertei aqui numa tecla de sair sem querer. Agora, dentro do ponto put, a gente vai ter o URL normal e a gente vai passar o update user, que são as informações, né? Aqui, ó, já alteradas, ok? Bom, percebam que a gente não tá passando o ID, porque o ID é uma informação que a API não faz update, beleza? Então a gente não passa o ID aqui junto dessas informações. Mas a gente tem que falar para a API, né, qual que é o ID que a gente vai alterar. Esse ID a gente passa aqui junto da URL. Então, aqui na frente, por exemplo, né, localhost 5500/API/2. Quando eu coloco dessa forma, eu estou me referindo aqui ao usuário 2. Já que isso é padrão para todas as APIs? Não, isso é apenas específico da API que eu criei, beleza? Por isso que é importante, quando você for trabalhar com uma API, você ler a documentação da API que você está trabalhando, porque lá na documentação vai estar falando, ó, quando você quiser falar de usuários, um usuário específico, é assim que você passa o ID, certo? Na API que eu criei aqui pra gente poder aprender, você passa o ID do usuário aqui na frente, depois de um barra, que aí o código lá do back-end vai entender de qual usuário que você tá falando, beleza? Bom, no final eu mostro o código back-end para vocês terem uma ideia, ok? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui esse /2. E agora eu quero passar esse /2 aqui na frente, tá? Então eu vou usar, aqui na parte do URL, eu vou usar uma template string aqui, tá? Template string é uma forma da gente escrever JavaScript com texto comum, sem a gente ter que ficar concatenando com mais, beleza? Então aqui dentro, o que for variável JavaScript eu coloco dessa forma, beleza? E aqui, ó, /2. Tá? Então vai ficar essa URL aqui, /2, para poder falar desse usuário sem nome aqui. Beleza? Aqui na frente eu tô passando update user e agora eu vou criar a minha promessa. Então a gente tem o then, né? E temos o catch. Como a gente já bem sabe, o catch é quando dá errado, né? Ele recebe um error. E aí a gente vai dar um console log, ou pode ser um console error bind no erro também, né? Que é uma forma da gente pegar o erro e mostrar lá no console o que é esse erro, pra gente conseguir resolver. E o then, né? Ele vai receber uma resposta, então response aqui. E como o post aqui, a resposta é só um usuário atualizado, alguma coisa assim. Então eu vou copiar esse alerta daqui de cima e vou usar ele aqui, tá? Porque a resposta vai ser bem parecida, beleza? Bom, agora eu vou executar o update user, ok? Então vou executar ele aqui e vou dar um Ctrl S. Bom, vamos lá. Olha só, ele já apareceu aqui, ó, update user.
Vamos dar um F5 aqui, vamos ver se funcionou. Ó, o ID 2, na real, ao invés dele alterar as coisas, ele apagou tudo, né? Por que será que isso aconteceu? Se a gente olhar aqui, ó, update user, a gente tá passando name, a gente tá passando avatar e a gente tá passando city, né? Aqui a gente tá falando para ele, né? A URL, qual usuário que ele tem que mover, né? E aqui a gente tá passando esse update user. Ah, tá, beleza. Aqui, ó, eu coloquei update com letra minúscula, tá vendo? Que é esse aqui. E lá a variável eu criei com o mesmo nome, só que com um maiúsculo. Então vamos trocar isso aqui. Vou colocar a variável, então, desse jeito aqui, tá? User updated, só para não confundir com a nossa função, ok? Agora vamos aqui, olha lá, update user, ok? Vamos aqui, vamos dar um F5, agora sim, olha só que legal, ele atualizou as informações aqui do usuário 2 para o que eu coloquei. Vamos fazer um outro teste? Ao invés de ser piu-piu agora, a gente vai colocar aqui Mike Brito. Mike Brito, vou pegar lá o link do GitHub de Mike Brito. Olha, que fotinha bonita, ele atualizou. Então, eu vou pegar aqui o link do avatar aqui do GitHub dele, certo? Vou aqui em avatar, vou colocar aqui. Eu não me recordo o nome da cidade que o Mike mora, tá? Então, eu vou colocar aqui Paraná, porque eu sei que é no Paraná. Mas qual que é a cidade eu não me lembro, ele já me falou 30 vezes, mas Jaqueline tem memória curta, certo? Agora, ao invés de ser no 2, eu quero que seja no 3. Eu acho que ele vai atualizar nos dois, porque eu dei Ctrl S, né? E o Live Server já roda. Então, provavelmente agora o Mike tá no 2 e no 3. Se eu vir aqui e dar um F5, olha lá, ele tá no 2 e no 3. Certo? Mas isso aqui é uma forma de eu mostrar para vocês que é possível, né? A gente atualizar as informações lá na API. Beleza? Agora, eu vou comentar isso aqui para não ficar rodando toda hora, né? E agora, por último, a gente vai criar uma função de delete user. Então, function delete. Opa, deixa eu criar menor, né? Com letra minúscula. Delete user. Beleza? O delete user, a gente vai usar o axios.delete. O axios.delete é muito parecido com o put nesse sentido. A gente tem que passar o URL com o ID, tá? Para ele saber quem que ele tem que apagar. A gente não tem que passar uma informação, mas a gente precisa falar para o delete o usuário, né, que a gente quer apagar. Então, a gente vai passar um ID. Vamos apagar aqui o usuário 21, beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a template string novamente. Vou passar o URL /21. Beleza? Apenas isso. Agora, a gente vai criar a nossa promessa, né? Então, then e o catch. Aqui no then, ele vai receber um response. Opa, coloquei errado aqui a chave. Aê! E no catch aqui ele vai receber um error, ok? Vou dar um console log no error aqui. E o response, assim como os outros, no caso do delete, ele retorna apenas um aviso. Então, eu vou dar um alert também. Beleza? Dei um alert aqui. Opa! Pronto. Dei um alert. Agora, a gente vai aqui, ó. Vamos dar um F5. Ah, não vai funcionar ainda porque eu não executei, né? Então, vamos aqui embaixo e vamos executar o delete user. Agora sim, estamos executando a função, ó. Já até apareceu o alert aqui, delete user. Então, eu creio que se eu for aqui dar F5, não vai mais existir o 21. Vamos apagar um número do meio? Vamos apagar o 12. Então, eu vou mudar aqui agora para 12, certo? Quando eu for aqui, ó, deixa eu dar um F5. Ó, o 12 já não existe mais. 11 e 13, certo? Bom, o que que dá pra fazer? Vocês perceberam que eu consigo jogar... Opa, deixa eu fechar o GitHub aqui do Mike.
Vocês perceberam que eu consigo jogar no HTML informações que eu recebi daqui, certo? Se você quiser, você consegue criar todo um layout bonitinho e renderizar, por exemplo, caixinhas com cada usuário. Então, a primeira caixinha vai aparecer Jaqueline Graciele com a minha fotinha, o nome da minha cidade, vai aparecer uma outra caixinha com as informações do Mike e assim por diante, ok? Bom, o foco aqui era bem mostrar na API. E de bônus, eu vou mostrar um último detalhe aqui, que é uma função que existe lá na API, que é quando a gente quando a gente joga essa URL aqui direto com o ID do usuário, só que usando o get, ele traz as informações só daquele usuário. Vamos ver isso na prática? Eu vou comentar então aqui esse get user, tá? E vou comentar também o delete user. Vamos criar aqui, ó, uma function get one user, beleza? O get one user, a gente vai fazer um axios.get, ok? Aqui eu vou usar a template string e vou passar aqui, ó, a URL barra um número, vou chamar o 8, tá? Bem aleatório. E aqui a gente vai ter a nossa promise, né? Então, then new cat aqui, aquela mesma coisa, error, vamos dar um console.log aqui no error. E o then, agora vem a graça, porque o then, né, ele vai receber aqui, o response.data, nesse caso, vai estar com as informações do nosso usuário, né? Então, vamos criar uma constante data aqui dentro, que vai ser response.data. E eu vou renderizar isso aqui lá naquela div, tá? Então, vou pegar aqui a div render results, vou jogar ela aqui .textContent pra gente mudar o conteúdo dela e vou aplicar o data. Aí, né, tá faltando aqui o JSON.stringify para poder transformar isso aqui em texto, beleza? Vou executar essa função aqui, get one user. Agora vamos lá no nosso HTML. Olha só que legal, ele trouxe aqui as informações só da Olivia, porque eu estou fazendo um get, ou seja, eu estou indo lá e pegando essas informações, só que eu estou passando um usuário específico. Se eu tirar esse 8 daqui, ó, e vir aqui, percebam que ele traz todos os usuários. Mas se eu passar um usuário específico, tipo 3, ele vai trazer só as informações do 3. Se eu passar um, ele vai trazer aqui só as informações do 1. Beleza? E por último, para a gente encerrar esse vídeo, como prometido para vocês, né, eu vou mostrar aqui o código da API, né, o back-end aqui da API. Então, deixa eu parar aqui o servidor, abrir aqui o VS Code da API. Se a gente olhar aqui o index.js da API, vocês vão perceber que ele tá rodando aqui, né? Ele tá dando listen aqui na porta 5500. Eu tô usando o Express aqui para poder criar essa API, certo? Aqui eu criei o primeiro usuário, que é aquele usuário que já veio cadastrado na API, né? Que é o meu usuário aqui. Então aqui, ó, eu tenho uma rota do tipo get e ela responde com os usuários, tá vendo? Então todo usuário novo que entra, se a gente for aqui no post, ó, ele cria um ID, né? Então ele verifica qual que foi o último ID, acrescenta mais um nesse ID. Então o último ID foi qual? 1. Ele acrescenta mais um, esse ID aqui fica valendo 2. Aí o nome, o avatar e a cidade, ele preenche com o que ele recebe lá da API. Então quando a gente faz um post e envia as informações, o código back-end tá preenchendo aqui, ó, o name, o avatar e o city, certo? E ele tá dando um push nesse array users, que é esse aqui. Então ele simplesmente vem aqui, ó, coloca uma vírgula e aqui ele coloca as informações do novo usuário, beleza? Aí, quando eu faço o get novamente, ele responde com todos os usuários. Quando eu faço um get passando um ID, ó, percebam que aqui a rota é /API/ID. Quando eu faço passando um ID, ele busca dentro desse array users aqui, ó, ele faz um find, buscando quem que é que tem esse ID, e aí ele dá um retorno aqui, ó, no JSON, só com esse usuário desse ID específico que a gente recebeu aqui na URL, certo? Que era o que a gente fez agora por último. No caso aqui do update, né, que é o nosso ponto .put, ele recebe esse ID aqui pela URL, por parâmetro, né? Ele faz um find para descobrir quem que é esse usuário, e aí ele atualiza as informações desse usuário de acordo com o que a gente manda. E por último aqui, né, ele faz o delete. Então, a gente passa /API/ o ID do usuário que a gente quer apagar. Do ponto delete, ele vai e faz um filter nesse array, né? Removendo o usuário desse ID que eu passei aqui na URL.
beleza? Então aqui eu expliquei bem por cima, só para vocês entenderem como é que o back-end está sendo feito. E eu espero, deixa eu vir aqui. Eu espero que o conteúdo tenha sido muito proveitoso para vocês. E agora no front você já sabe como consumir uma API. E você pode consumir qualquer API. É só você se atentar o que você tem que colocar lá na URL. Se você tem que colocar algum complemento ou é só URL. Se você quer fazer um get, post, put ou delete. E aí mandar ou receber informações. Você pode trabalhar isso no seu HTML. Lembrando que lá dentro do Discover, na trilha fundamentar, a gente tem um curso lá de APIs, onde eu mostro algo muito parecido com isso aqui, só que bem mais completo, explicando a fundo, passo a passo. Beleza? Então espero que vocês tenham curtido muito esse root. Deixa aí o seu joinha que ajuda a gente e comenta o que você achou. Fui!